Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. Espero que estejam bem, estejam tranquilos, estejam reunidos com pessoas da família, com amigos, com amigas, não é? E que possam pelo menos hoje, né, domingo, descansar um pouquinho. E eu não me preocupo muito com o horário em que eu vou deixar as minhas reflexões por aqui, porque elas ficam gravadas, não é? Então, mas eu não gosto muito de perder o fio da meada. Eu acabei de fazer um rapidinho, né? Rapidinho sobre mover-se, não é? Eu estou tentado a dizer que a gente é educado para ficar. A gente é bastante educado para ficar. A gente é educado para aceitar as coisas, né? A gente que eu digo, mas nós, não é que não estamos no topo da pirâmide, né? Da pirâmide, né? É impossível, não dá para descartar as relações de classe e os movimentos de subalternização das existências, das diferentes existências. Então, me parece que a gente é educado para ficar. A gente é educado para ficar numa situação, mesmo de desconforto, para aceitar a dor, para aceitar sofrimento. E eu considero temerário, não é, permitir que a decepção nos defina, a decepção, a traição, uma suposta, perdão, uma suposta noção de fracasso. Eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso, não é, com os discursos, com os sentidos que nos atravessam e sim nos constituem, né? Mas nós não podemos permitir que eles se transformem em cárcere. Não, eu não estou ignorando, questões de raça, nem de classe, nem de gênero, não estou ignorando nada, eu estou falando de uma outra dimensão, de uma dimensão mais interna, não é, que minimamente a gente pode mover. Né? Algumas coisas a gente não pode mover, porque depende de oportunidade, né? Depende de reconhecimento, né? Depende de elementos externos. E aí, num contexto tão desigual quanto o nosso, fica muito difícil, não é? Eu também não quero me colocar num lugar de otimista tóxico, não é? Que tudo é possível, que todo mundo pode. A gente sabe que isso não é verdade, não é? Não é verdade, não é? Todo mundo tem, sobretudo no Brasil, não é? Do modo, né? Como o Brasil é composto, tanto e na divisão de poder, na divisão de renda, na divisão de oportunidades. Só para fazer um parênteses, né? Eu tenho recebido muita gente preta, né? Muitas pessoas pretas, homens, mulheres, pretes, que têm conseguido acessar alguns lugares de gerência, de supervisão, algumas empresas grandes com seus programas de diversidade, de inclusão. E essas pessoas, elas chegam lá e elas adoecem porque elas têm que lidar, não é, com um chefe branco racista, né, com um meio que acha que ele está ali por conta de generosidade, que não tem competência. Não, a pessoa preta passou por todas as provas, ela fez tudo, ela fala inglês. E aí chega lá e ela tem que lidar ainda, não é, com uma chefia, com uma gerência racista, com gente branca que não suporta gente preta, que não suporta dividir, não é? Dividir
empregabilidade, poder de decisão e tarefas com gente preta. Eu quero falar sobre isso num outro momento. Isso é muito cruel, é muito cruel. Então, me parece que essas políticas também de diversidade e inclusão são uma farsa. Se a empresa... Né, na própria academia também, os cotistas até hoje são discriminados, não é? Pessoas pretas, né, estudantes, cientistas, pesquisadores pretos são discriminados quando eles decidem se dedicar à pesquisa da sua ancestralidade. Bom, então eu não estou de jeito nenhum, não é? Eu tenho uma leitura ampliada do sistema e eu não estou descartando questões, né, que estão para além de nós. Mas eu estou pensando que talvez a gente possa se mover internamente. A gente sempre pode se mover internamente. A gente está muito tomado por discursos que querem produzir a nossa imobilidade, a nossa inércia e a nossa aceitação, sabe? Fique no seu lugar, né? Quem já não ouviu isso? Fique no seu lugar. Viveram felizes para sempre. As coisas são assim. Cada um recebe a cruz que merece, que cada um carregue a sua cruz. Às vezes o sofrimento ele vem para educar. Então a gente recebe muitas mensagens, não é? Muitas informações para nos deixar num lugar de escravização, né? Num lugar de escravismo. Nós recebemos muitas mensagens, né? E nós, né? Sobretudo pretos, não é? Nós, pretas, pretos, pretes, e depois, enfim, com as camadas de subalternização e mulheres, né? Os LGBTQIAP+, no qual me incluo, inclusive, e, enfim, então a gente fica recebendo que isso é estratégia discursiva de manutenção de poder, é estratégia discursiva de manutenção de poder. Então você fica recebendo mensagens para que você acredite que é só o que lhe resta, não é? E ainda, quando acontece alguma coisa boa conosco, a gente interpreta como generosidade branca, caridade branca. Não. Aqui não. Aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. É mentira, esse é um discurso mentiroso. Não se trata disso, não é porque eu sou uma existência subalternizada, estigmatizada, que nem somos minoria, não é? Nem mulheres o são, nem pretos o são. Não é sobre isso, não é sobre isso. Não é generosidade branca, não é caridade branca. Exato, você colheu o que plantou. Olha, meu pai Exu, você colheu o que plantou. Como é que você colhe o que planta? Não é? Se você não tinha terra fértil para plantar, então aí o problema não é você. Se você não tinha uma terra fértil para plantar, você não pode ser responsabilizado pela esterilidade da terra. Outra expressão, dedo podre, né? Muito usado, uma expressão muito usada, eu já falei sobre isso aqui, dedo podre para relações afetivas, principalmente essa expressão é voltada mais para as mulheres, né? Não preciso dizer que tem misoginia, que tem, enfim, e machismo, né? Que tem forças do patriarcado atuando. E você tem dedo podre. Eu falo, não, mas que conversa é essa, dedo podre? Não é sobre dedo podre, é sobre impossibilidade de escolha. Subverte a ordem.
é sobre impossibilidade de escolha afetiva, de escolha saudável. Ninguém tem dedo podre, ninguém tem dedo podre. É sobre estruturas. A Márcia acabou de complementar isso. A vida é assim, as pessoas são assim mesmo, Deus quis assim. Como é que é isso? E eu acho engraçado que isso só serve para nós. A gente não vê a burguesia, não é? As pessoas que estão no poder tomando isso para elas. Elas não têm nenhum pudor, não têm nenhuma ética, nenhum princípio, entendeu? Não tem nenhuma preocupação com as suas ações, e nós o tempo todo ficamos assim, não é? Então, eu penso que a gente precisa parar de achar que as coisas são assim. Não, as coisas não são assim. Não é? Precisa parar é só o que eu mereço. É só o que eu mereço. Esse advérbio é da pior qualidade, não é só o que eu mereço. Não, eu mereço o que eu quiser. Eu mereço, mesmo, pelo menos internamente, não quer dizer que isso imediatamente vai mudar o mundo e que as coisas vão acontecer. Não, mas pelo menos sentir, né, que eu mereço. É possível sentir que eu mereço. Não é... Eu sou de uma família muito grande e tal, eu até acho que eu fui criado numa família bem disfuncional, com muita gente, assim, quase 20 pessoas, se a gente for pensar nos filhos de santo de mamãe, 30 pessoas numa casa só. Então aí não tem jeito, né? Uma casa só todo dia é um reality show, não tem jeito. E aí você, quando você é criado com muita gente e tem pouca coisa de só sua, né? Enfim, tudo é coletivo, tudo é dividido, o bife divide em 4 para dar para 4 irmãos, a roupa do mais velho passa pro mais novo, enfim, a cama é dividida, tudo. Até o lápis é dividido. Eu fui criado numa família assim, então eu tive pouca coisa de só minha, essa coisa da individualidade, né? De só minha. Tive pouca coisa minha. E nessa criação coletiva, né? De valorização do coletivo, você faz duas coisas, não é? Você se esforça muito para não criar problemas, se esforça muito para não ser um problema, né? Porque você quer proteger as pessoas que você ama, né? Notadamente seu pai e sua mãe, você quer protegê-los, e aí você... eu nunca briguei na escola, nunca tive um problema escolar que minha mãe precisasse ser chamada, nunca... Enfim, uma tomada de consciência, não é? De qualquer ação minha afetaria toda a comunidade. E aí, não é? Também você aprende que você precisa, dar uma cambalhota, você precisa no estalar de dedos, você precisa resolver. Então, se os dois irmãos estão brigando, você decide, ou você vai lá, toma partido e bate num deles também. Ou você entra na briga, ou você aplaca a briga. Você tem que, né? Você tá ali, você tem que decidir o que você vai. Obviamente que eu sempre decidia jogar água, né? Água na terra, como a gente diz no candomblé. Então eu sempre decidia pela paz, né? Enfim, pela paz, entre aspas, pela harmonia. Acho que harmonia é uma palavra melhor. Então, eu fui educado para me mover. Para me mover, quer dizer, a pessoa preta, ela tem que se mover rapidamente para a bala não lhe pegar, né?
para você não ser morto, não é? Quer dizer, a pessoa preta ela tem que se mover, ela tem que gingar, ela tem que jogar capoeira o tempo todo, ela tem mais que fazer isso, senão ela não sobrevive. Nós temos que gingar, nós temos que pensar no que dizer, né? Eles não precisam, né? As pessoas privilegiadas, né? E até pelo privilégio branco, o pacto da branquitude garante dá muita liberdade às pessoas brancas que nós pretos não temos essa liberdade. Né? Qualquer coisa que a gente diz vai ser interpretada negativamente, ou vai ser arrogância, ou vai ser você está querendo criar confusão, ou só você está vendo isso. Tem essa coisa com o racismo que você fala, eu nunca vi. É claro que você nunca viu. Você não é preto, como é que você vai ver? Você não precisa ver. Você não viu porque não quer. Não é? Então, eu tive essa educação. E aí, eu penso que é isso, né? Quer dizer, se o mundo se move contra nós, não fica esperando o movimento que virá depois. Mova-se. Se alguém lhe traiu, mova-se. Se alguém rompeu, mova-se. Se alguém lhe decepcionou, mova-se. Se você quiser se mover para perdoar, tudo bem, mas mova-se. Se você quiser se mover para continuar, tudo bem, mas mova-se. Mova-se internamente. Assuma o controle, né? Do que você deseja sentir, não é? Se o mundo se move contra você, mova-se. É difícil porque a gente sabe que a gente não é educado para isso. O movimento incomoda, né? O movimento é alguma coisa que incomoda bastante. Não é fácil, mas a gente precisa fazer isso. E aí me perguntaram, como que eu faço isso? Como é que eu me movo, não é? Como é que eu saio de um lugar de dor, de sofrimento, de frustração, de angústia, de decepção? Eu penso que é lembrar-se. Nós somos da sociedade do esquecimento, esquecer. É preciso, porque o capitalismo, ele vive de esquecimento. Ele vive do que é quebrado para poder comprar um novo, do que não funciona mais. Então, nós somos da sociedade do esquecimento. Mas, se a gente quer se mover, a gente precisa se lembrar. Todos nós temos recursos, alguns recursos dos quais já nos utilizamos, né, em situações difíceis. Volta lá nesse lugar. Volta lá na sua superação. Volta lá na sua força. Volta lá na sua independência, na sua autonomia, na sua capacidade de dar cambalhota. Volta até na sua infância para dar estrela, dar cambalhota, para gritar, para gargalhar. Volta lá. Volta para esses lugares de cura. Pega lá o que você precisa e coloque em ação no presente. Faça isso. Eu queria deixar essa reflexão. Eu quero voltar ainda aqui para falar um pouco mais sobre essa questão de diversidade e inclusão no mundo corporativo. Eu tenho recebido várias pessoas pretas, pretes e pretos doentes, não é? Por conta do racismo, também dentro do que eles chamam de inclusão, de diversidade, de política antirracista. Eu quero voltar para falar um pouco mais sobre isso. Um forte abraço a todos, todas e todos, um bom domingo, saúde, vida longa, alegria, abundância a cada um e cada uma, e recebam meu abraço apertado, minha boa vibração, né? Recebam uma porção da minha força vital para vocês e vamos em frente. Axé.